Boa tarde. Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 11. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Esse trecho aí do Evangelho, o pessoal que está seguindo pelo YouTube, é o canal Transmutação Renato. E lá a gente vai colocando esses evangelhos. Hoje, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item Instruções dos Espíritos, item 11, o orgulho e a humildade, começa primeiro com uma prece, para tentar ser claro ao falar, né, que aqui é um comentário de um espírito ao texto do Evangelho, é um trecho. E ele começa, depois disso ele fala sobre humildade, como uma virtude, e depois ele fala do orgulho, e coloca o orgulho como um terrível adversário da humildade. E dentro dessa adversidade ele vem dizendo que o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, porque os grandes da terra pensavam que os títulos que eles tinham eram por mérito. Então aqui vem algumas inferências que talvez sejam interessantes. Primeiro, a questão do mérito. É claro, para nós, a existência, fica clara para nós a existência de uma meritocracia, mas só quem julga é Deus. Eu não posso achar que porque eu estou bem, necessariamente aquilo ali é porque eu mereço. Não tenho como julgar isso. Seja bem espiritualmente, seja bem materialmente, seja bem nos meus relacionamentos, eu não sei. Na minha mente fica um pode ser. E aí vem a frase do Emmanuel, do André Luiz também, quando ele diz que não devemos nos inquietar demais com os resultados, porque o nosso papel é plantar, cuidar, mas os resultados, eles são com Deus. Cabe a nós, por exemplo, sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Mas a avaliação real, se de fato nós estamos merecendo algum tipo de congratulação pela bondade, só quem sabe é Deus. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas que nós chamamos de boas, são boas entre aspas, aí incluindo a caridade entre aspas, para mostrar para os outros. Então às vezes a gente consegue enganar os outros, às vezes a gente até se auto-engana, mas a gente não consegue enganar Deus. Então, a questão da meritocracia, ela é clara. Agora, quem vai reconhecer o seu mérito? Quem vai lhe passar um eventual bônus? É Deus. Só Ele é o julgador. Por isso que o Cristo também dizia, não julgueis. Então ele está começando aqui com a primeira reflexão. Os que eram grandes na terra se auto-intitulavam bons. Então eles concluíam por eles próprios que porque eles tinham melhores condições é porque eles mereciam. E o que o Evangelho está dizendo aqui não é que nós não sejamos congratulados com o nosso mérito. Está dizendo é que quem verifica o nosso mérito é
É Deus. Porque a partir do momento que a gente começa a se achar dignatário de alguma coisa boa, é porque aí a gente já está começando a disputar o lugar com Deus, e está nos faltando o quê? Humildade. Poxa, por que acontece com o Renato e não comigo? Quem avalia é você. Será que não é o traço do seu orgulho? Está até fazendo esse questionamento, se era para você fazer a sua parte, plantar, cuidar, e o resto era com Deus. Tenho gostado de lembrar de uma frase que eles atribuem lá no Dhammapada, que é o livro que foi uma obra formada dos ensinamentos do Buda. Os monges, com o tempo, foram levando aquilo numa cultura oral, foram depois escrevendo, colocavam em 3 cestos, que eles chamavam Tripitaka. Aí pegaram aqueles 3 cestos e fizeram um livro chamado Dhammapada. É o livro do caminho. Tem uma mensagem, dentre as várias mensagens lá, que ele diz isso: olha, quando você vê alguém que pratica o mal e que aparenta estar muito bem psicologicamente, de amigo, de dinheiro, de tudo, não é isso? Ele diz, é porque o mal ainda não amadureceu. No mesmo modo, quando você vê alguém que você entende que a pessoa é de fato alguém bom, aquela pessoa é boa, mas você não é o juiz, mas fica aquela confusão na sua cabeça: poxa, aquela pessoa é tão boa, mas a vida dela parece encruada, parece que não anda. A pergunta que você se faz, mas nada passa em branco para Deus. Deus está observando. E na frase do Buda é: se alguém é bom, faz o bem, e no momento parece que está mal, é porque o bem ainda não amadureceu. Ou seja, Deus é infinitamente bom, infinitamente sábio e infinitamente justo. Então, nós não devemos fazer as coisas procurando resultado, devemos fazer o bem porque é bom. Agora, o resultado não é conosco, nem é com o vizinho, nem com a sua mulher, é com Deus. Foi uma coisa tão interessante quando eu comecei a estudar sobre a programação de Anônimos, que começa em 1939, quando 2 adictos ao álcool, escravos do álcool, Bill e Bob, lá no estado de Akron, nos Estados Unidos, eles se reuniram e, pegando umas teorias que vinham sendo utilizadas por umas igrejas evangélicas, que tinham uns passos, eles desenvolveram aquilo e criaram Alcoólicos Anônimos, que hoje tem mais de 420 irmandades subsequentes, ou mais, né? Porque não usa os 12 passos só para o álcool. Tem o Alcoólicos Anônimos, tem o Narcóticos Anônimos, tem o Neuróticos Anônimos, tem o Fumadores Compulsivos Anônimos, Buscadores de Autoestima, e por aí vai. Todos aplicando, pegaram emprestado e usando. E lá, na teoria, quando Bill, né? Porque o Bob era um médico e Bill era um advogado, todos tinham um problema profundo com o alcoolismo. E eles entenderam que juntos eles iam conseguir o que jamais conseguiriam sozinhos. E quando estava naquela ansiedade, quando um encontrava o outro para falar sobre o problema do álcool, eles deixavam de lado a vontade de beber. É uma das provas de que dizem que o alcoólatra, na verdade, ele é um neurótico, quer dizer, ele tem problema com emoções, ele é um buscador de autoestima, ele tem uma autoestima baixa, ele é um adicto à aprovação, ele procura aprovação, ele quer conversar. E aí venham os termos, né? Juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. E a partir dali eles viram que sozinhos
eles não conseguiriam. Começa os traços de humildade para uma irmandade que tem mais de 80 anos e funciona, já salvou milhões de pessoas que escolheram, porque ele não vai atrás de ninguém para ajudar. Ele diz: quando alguém estender a mão pedindo ajuda, que a mão de Alcoólicos Anônimos esteja lá para ajudar. Mas a pessoa tem que querer, humildade. E lá ele fala isso: olha, não se faz uma programação ligada à adicção de qualquer forma, seja do álcool, das emoções, do relacionamento, do sexo, do que for, do cigarro, da compra, do que for, da codependência. Não se faz por ninguém, só se faz por si mesmo. Isso não é egoísmo. Eles aprenderam com experiência, força e esperança que não dá certo. Eu vou deixar de beber porque, por causa da minha família. Ele disse: não dá certo. Eu vou deixar de beber por causa da minha mulher. Ele disse: não dá certo. Eu vou deixar de beber por causa do meu filho. Ele disse: não dá certo. Você tem que deixar de beber por você. E você tem que ter um compromisso, honestidade absoluta com você e com Deus. Porque o segundo passo lá é crer na existência de um poder superior. E o terceiro passo é: entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo. O sétimo passo é, vendo os defeitos de caráter dos quais não consegue se afastar, é entregar a esse poder superior para que ele ajude. O 11º passo é meditação e oração. Então não tem como entender que isso aí não tem uma afeição desse autoconhecimento, dessa ligação. E aí, para você ver como isso não quer dizer egoísmo, nem egocentrismo, dizer que não dá para fazer uma programação de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, de qualquer tipo de adicção, por ninguém, só pode ser por você mesmo. E isso não quer dizer egoísmo, porque com experiência, força e esperança, eles aprenderam o quê? Que a pessoa vai e diz assim: deixei de beber por causa da minha mulher. Aí ele melhora o relacionamento dele em casa, não é isso? Aí um dia que ele tem qualquer destempero, a mulher diz assim: era muito melhor quando tu bebia. Pronto, ele já se zanga logo e volta a beber. Ou isso não acontece? Fazer as coisas pelos outros, nesse ponto aí, de uma adicção que é sua, é como se você quisesse agradar os outros, e os outros têm o orgulho deles, têm as mágoas, têm as mazelas, tem um lado cruel, tem a inveja, que vão atrapalhar, vão colocar em controvérsia a sua intenção de recuperação. Tem que ser uma escolha sua. E aí é interessante, para os que entendem que o poder superior é Deus, ter honestidade absoluta consigo com o poder superior, no caso Deus não falha. Se você diz: olha meu pai, eu estou nessa vida para aprender, a finalidade da minha vida é uma só: ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Eu tenho que estudar e aprender sempre, e quando eu for aprendendo sobre quem eu sou, qual é o meu papel no mundo, me ver, me conhecer, aprender a ver o que tem de positivo em mim, o que tem de difícil que eu preciso melhorar, os meus defeitos de caráter, eu vou me amar. Minha vida tem todo sentido, porque tanto faz eu ter 10 anos, 20, 30, 40, 50, 100 anos de idade. Esse liquidificador de emoções dentro de mim sempre é o mesmo. Sempre é o mesmo. Não é porque o corpo ficou mais decrépito, pode-se dizer assim em alguns casos, que a mente não tem, por exemplo, desejos de algumas coisas de jovem. Claro que tem, é o mesmo. Você conversa, escuta, quando uma pessoa fala, por exemplo, nessas reuniões de emoções, que são os grupos de anônimos neuróticos, que é para uma promoção, CODA, você vê gente de todas as idades, e você, quando vê gente com 80 anos abrindo a boca e falando sobre emoções, você vê que o corpo tem 80 anos, mas a mente é aquela mesma mente que continua com medo,
com desejos reprimidos, com feridas, com chagas. Então, dentro dessa perspectiva de que sozinhos nós não conseguimos, dentro dessa perspectiva que precisamos dos outros para melhorar, que temos que estender a mão para pedir ajuda, tem humildade, mas ao mesmo tempo tem que ter essa honestidade absoluta para conosco e para com Deus, para que nós possamos ter uma recuperação que é para nós e para Deus, para que a gente possa colaborar com a vida, para que a gente, em descobrindo quem nós somos a cada momento, nós possamos nos amar, e em nos amando nós possamos amar ao próximo, porque o segundo mandamento é esse: amar ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar alguém se você não se ama? Se você está praticando relações sexuais porque você quer se sentir aprovado, amado. Se você se amasse, talvez você tivesse relações sexuais por amor, mas muitas vezes é por aprovação, e aí vem a carência, vem a dependência, vem a escravidão, a questão sexual. Aí são as adicções. Então não dá. Eu vou fazer. O homem entrou no alcoolismo, entrou na drogadição, cometeu atrocidades, furtou, bateu, fez tudo. Aí ele entrou em Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Aí está lá, 1 ano limpo, sem usar substância ilícita, nem a droga lícita, que é o álcool. Aí um dia ele atrasa na chegada de casa, aí a mãe dele fica doida, fica atrás, só pode, voltou, não acredito em você. Aí é a hora que o cara tem que ter uma programação firme de olhar para a mãe e dizer assim: eu não estou fazendo recuperação pela senhora não, por mais que eu lhe ame, a recuperação é por mim. Eu não estou usando droga, não é por causa da senhora não estou usando, é porque eu estou olhando qual é o meu papel na minha vida. Agora, quando eu faço a minha parte, o mundo se beneficia. Quando eu me torno melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, a minha família sente. O mundo à minha volta sente. Mas eu não posso entrar em contradição, em controvérsia na minha cabeça de achar que a minha recuperação é por vocês. Não. É porque eu tenho um compromisso com Deus e comigo. Então vocês podem dizer o que vocês quiserem, vocês podem achar o que vocês quiserem, isso não me diz respeito. Agora, eu ser melhor do que eu mesmo a cada dia, isso importa. Tanto que às vezes você fica olhando, por que tem muitos que fazem e muitos que mentem? Porque o que mente, ele está fazendo programação para quem? Para os outros. Quer mentir para os outros? Mas como é que você vai mentir para Deus? Não mente. Porque a programação vai além, né? Quando ele deixa de usar a substância lícita, que é a droga lícita, o álcool, deixa de usar a droga ilícita, aí vem o defeito de caráter que ele começa a enxergar no 6º passo, começa a ver que ele não domina as emoções, começa a ver muita inveja, começa a ver muita comparação dentro dele, e ele vê que ele tem que dar continuidade àquela recuperação. Ele nunca vai ficar recuperado, ele vai estar sempre em recuperação, e nós nunca vamos poder dizer que já aprendemos. Nós estamos em um constante aprendizado. Viver é aprender, é um aprender sem fim, que não tem passado, que não tem futuro, que só tem a aprender, que não tem segunda, terça, domingo. O que tem é aprender, é amanhecer e olhar em cada coisa. O que é que eu aprendi hoje? É estar aqui encarnado com saúde e ver o que é que eu estou aprendendo hoje.
que o Senhor quer me mostrar, Senhor? Hoje eu aprendi isso. E lá no 10º passo é isso. Porque no 4º passo é o inventário moral, e o 10º passo é continuar fazendo aquele inventário diário, que eu chamo de inventário relâmpago, diariamente pensando: o que é que eu aprendi hoje, o que é que eu fiz hoje, qual foi o defeito de caráter que eu melhorei hoje. É uma prática de humildade diária, de todo dia entender: Pai, eu não sei, Pai, eu estou aprendendo. Pai, eu não estou recuperado. Ai, você não bebe há 6 anos. Ah, é, 6 anos, mas o que vale é 24 horas, Pai. Eu estou aprendendo nessas 24 horas. Eu não sou recuperado, não. Eu estou em recuperação. Eu não estou restaurado, não. Na igreja batista, eles pegaram os 12 passos, também emprestados e autorizados por Alcoólicos Anônimos, e criaram o mesmo programa em várias adicções. Pode buscar aí nas igrejas batistas que tem, e o nome lá é Celebrando a Restauração. Pode pegar o livrinho de Celebrando a Restauração, que é aplicação e utilização de toda a sabedoria, força, esperança, experiência deles de Alcoólicos Anônimos. Está lá no livro. Abre o livro, Pedimos Emprestado a Alcoólicos Anônimos. Está lá. Pode procurar que tem. Trata álcool, emoção, droga, codependência, sexo descontrolado, fumo, jogo, compra compulsiva, baixa autoestima. Mas tem que estar lá. Porque lá, o 5º passo, por exemplo, é reconhecendo no 4º passo a natureza das imperfeições, fazendo um inventário. A pessoa vai reconhecer, porque ela reconheceu para ela e para Deus. Aí no 5º passo ela diz: reconhecendo para mim e para Deus, e para outra pessoa a natureza das minhas imperfeições. É por isso que eles têm reuniões para fazer o quê? Partilhar. Comedores compulsivos. Quando eu li o Comedores Compulsivos, gente, eu emagreci. E eu nem li toda a literatura de Comedores Compulsivos, mas quando eu vi lá uma parte, foi só uma frase assim, ó: eu percebi que eu como as minhas emoções. Aí o que aconteceu, Renato? Deixou de comer? Não. Toda vez que eu estou com um problema emocional que não está na hora de comer, que a minha mente diz assim: come isso, come aquilo outro. Aí eu penso: poxa, não está nem com 3 horas que eu comi e eu não estou com fome. Aí eu paro e olho: o que está acontecendo, hein? Ah, estou com medo disso. Ah, eu estou ansioso com aquilo. É? Aí pronto. Eu vejo, aí passa. Ele diz: não emocione, não emotize a comida. Dizia lá: ai, se fosse um chocolate, ai, se fosse uma pizza, ai, se fosse um sorvete. Ele diz: você não está no seu tempo de fome, porque o corpo precisa comer em média de 3 em 3 horas, mas você está emotizando comida. Olha o que é que está acontecendo. Na hora que você olhar, ele diz: comida é comida, coma qualquer coisa e veja na hora de comer. Conte 10 minutos para ver se você ainda quer comer. É como você diz assim: rapaz, se eu comer só uma montanha de chocolate, aí você pega o primeiro, come bem rápido, o segundo já não tem o mesmo gosto. É gula pura. Mas não, é tentando consumir as próprias emoções. Não consome a emoção, a gente compreende. E é todo dia. Então, Renato, eu tenho que me olhar na hora que eu penso em fumar, na hora que eu penso em jogar, na hora que eu penso em ler para fugir pela leitura, na hora que eu penso em beber, em usar droga, em praticar ato sexual. Saber por quê. Eu penso em falar da vida alheia. Por quê? Trabalhar a questão da fuga. Será que eu estou fugindo da minha vida? Por que tanta gente tem medo de morrer e a gente vê que essas pessoas não dão valor à vida que tem? Porque tem que estar fugindo.
Porque viver não é comer, viver não é beber, isso faz parte, tem um ponto necessário. É aí que vem a questão, é um movimento muito seu para com você e para com Deus. E aí você se envolve nesse movimento. Não dá tempo, nem existe isso de você querer achar o seu mérito. Não existe, existe você estar em aprimoramento, está em constante restauração, está em, como é que chama nos anônimos que eu disse? Recuperação. Não está recuperado, recuperação. Lá diz assim, ó, estou recuperado. Não, eu estou em recuperação, porque estar em recuperação é uma coisa permanente. Não diz, eu aprendi na vida. Não, eu estou aprendendo. Porque quando eu digo aprendi, é como se eu fechasse o livro e terminei. Não terminei nada. Hoje, eu estou conseguindo manter fisicamente o meu peso. Mas, é igual uma bicicleta. Você guarda aquela bicicleta. Já viu bicicleta? Quem anda de bicicleta já andou? Aí você anda, tudo belezinha. Você guarda a bicicleta, não anda nada. Seca os pneus. Você afrouxa todinho. Como é que pode? Se empena. A vida é essa. Se você relaxar, o cachimbo cai. Se você disser, já aprendi, você morreu, ou já vai morrer. Agora se você disser, eu estou aprendendo. Porque a bicicleta é assim, está andando, ela anda, se você parar, ela cai. Bicicleta é assim, deixou ela caída lá, guardadinha, bem bonitinha numa caixa, pneu cheio, no ponto de andar, vai buscar lá 6 meses depois, já no mínimo os pneus secaram. Humildade é isso, meu irmão, é estar em recuperação e não se achar recuperado, é estar em restauração e não se achar restaurado, é estar em aprendizado, estar aprendendo e não dizer que já aprendeu. Quanta gente eu já ouvi nos últimos dias dizer assim, eu tenho 60 anos, acaba com 60 anos, pode fazer e dizer o que quiser. Quem já viu gente falar assim? Eu digo, você está morto. Isso é uma tremenda infantilidade. Eu tinha um colega que ele, ao invés de dizer essas coisas, dizia assim, é um leproso. Ele disse, é uma tremenda leprosidade o negócio dele. Você está mais fraco que caldo de bila. Quando você acha que está forte desse jeito. Faz é pena. Olha, a força é a idade. Idade vale nada, rapaz. Porque aí é o orgulho. A humildade é essa. Não sou recuperado, eu estou em recuperação. Não aprendo, eu estou aprendendo todo dia. Não aprendi, estou aprendendo todo dia. Não estou restaurado, estou em restauração. É um processo contínuo. Ah, mas eu estou cansado, vou parar. A vida não cessa. Você vai parar, teus músculos vão atrofiar, você vai sentir dor, tua vida vai perder totalmente a graça, você vai querer fazer um monte de besteira e vai morrer para vida material, com muita dor, e vai ver que espiritualmente você continua e não dá para parar. Então, cabelo branco, idade, dinheiro, não significa que você aprendeu, porque a lei do progresso ela é infinita. Não tem essa de eu aprendi, mas tem essa, estou aprendendo. Não tem essa, de novo, estou restaurado. Não, eu estou em restauração. Dia por dia, momento por momento,
É como eu falei, se o Renato voltar aos velhos hábitos de comer as emoções, todo mundo vai ver. Eu não estou fazendo programação para vocês, mas todo mundo vai ver. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Meu peso vai subir. Comer emoção. Emoção não é para ser comida, é para ser compreendida, cuidada, ferida. Eu vi um cara ali que dizia: ah, rapaz, a minha ferida, eu vou encher o talo, que aí passa dor. Ferida não é para ser escondida, é para ser cuidada. E a primeira coisa para cuidar é compreender. É igual a fogo, menino. Ora, mas está chovendo ali. Olha, não. Tem ali um incêndio. Ora, mas, besteira. Eu jogo água, que a água apaga o fogo. É não, meu filho. Tem fogo que não apaga com água. Rapaz, pois eu tenho um extintor aqui que vai resolver isso. É não, filho. A depender do tipo de fogo, você tem que primeiro entender é fogo de quê? Porque senão você pode fazer algo que vai ampliar o fogo. Está vendo? Compreender. Não é fazer de qualquer jeito. Ah, Renato, mas compreender direto cansa. Cansa, cara. É você ficar fazendo as coisas de qualquer jeito, fugindo do que você tem que fazer, fugindo das suas responsabilidades. Enfada. Quem já passou um dia todo assistindo televisão? Não tem hora que você é assim. Ah, mas você tem Netflix, todos os streaming, você tem Google Play, Globoplay, blé, mas você, rapaz, não aguento mais assistir televisão. Enfada. Rapaz, eu vou fazer um churrasco, encher a barriga de churrasco, carne. Você veio, quantas pessoas você já viu passar 50 dias num churrasco? Começa. Tinha um colega que ele trabalhava com venda de churrasco, né? Na festa, aí ele começava, o pessoal chegava morrendo de fome, ele entregava logo linguiça com Coca-Cola. Só o churrasco que é a entrada. Aquele pessoal chegava devorando tudo, quando chegava a carne mesmo, ele não aguentava mais. A barriga cheia de linguiça com Coca-Cola. Ele tentava, ele dizia: olha aí, bota a carne, vocês não querem, era uma técnica, né? Aguenta não. Agora, se você começa a se ver todo dia, começa a se compreender, acompanhar seus problemas, pode ver, isso não enfada não, sabia? Que é cheio de novidade. Ora você está trabalhando, ora você está com medo de perder o emprego, aí fica trabalhando aquilo ali. Ora você está cuidando do seu filho, o menino é bem bonzinho, aí o menino agora começou a dar trabalho, aí, ora você está cuidando da sua saúde, estava bonzinho, meu menino, beleza, aí chegou e começou de dor, não sei o que, leva para o médico, uma inflamação no ouvido, vamos lá. Aí quando o menino começa a tomar antibiótico, febre no meio desse negócio, aí já era dengue, outra coisa. Só vida maravilhosa, não cansa. Se fosse assistindo televisão, eu tinha cansado, mas não tem, toda hora tem uma novidade. Já faz quanto tempo que eu falo esse evangelho aqui e eu nunca preparei. E cada vez aparece alguma novidade para falar a mesma coisa, porque não tem. Quando a gente está fazendo uma observação, uma análise dentro de nós, não cansa. Mas por que é que a gente foge tanto de fazer essa análise? A gente quer logo chegar lá na frente, esse negócio de frente, futuro. Não, já aprendi, Tem não, filho. Na hora que você entender que não tem, eu aprendi, mas que tem, estou aprendendo sempre, você vai ver como a sua vida vai mudar. É uma nova maneira de viver, como dizem lá nos livros dos anônimos.
tua vida tem sentido. Tua vida não é teu filho, Sérgio. Por mais que você ame teu filho, tua vida é tua. É o teu contato com Deus, contigo, na vida, qual é o teu papel. Então o filho vai crescer, vai casar, vai se formar e você tem sua vida. E um dia vocês vão se separar. Um tempo vão se reencontrar. Depois talvez passem séculos sem se ver. E a tua vida é a tua vida. Mas se você souber aprender com ela, olhar para ela a cada dia, a cada momento, sabe? Você com você e você com Deus, e com isso não se isolando de ninguém, se relacionando, se amando e amando. Poxa, é uma forma linda, é uma forma humilde, não é egoísta. Porque você, quando você se vê, você não vai se decepcionar. Você não tem como mentir para você, você se conhece. Quanto mais você se olha, melhor você se conhece. Vai se conhecendo, aprendendo. Deus não vai te decepcionar. Então você começa a ter relacionamentos com as pessoas sem esperar nada em troca. Porque você tem tudo o que você precisa. Perguntaram ao Chico Xavier uma vez, ele foi para o programa da Hebe Camargo, e tem esse vídeo no YouTube. Chico, nessa entrevista de fim de ano, Chico, se você pudesse resumir, dar uma mensagem para as pessoas desse Brasil que estão te vendo, Chico, o que você dizia? Ele disse: se eu pudesse, se eu fosse digno de alguma coisa, eu diria para as pessoas apenas: amem uns aos outros como nosso Senhor vos amou. Porque nosso Senhor vos amou sem querer sequer a compreensão. Quer dizer, ele veio para cá e foi totalmente incompreendido, mas nem por isso ele deixava de amar. Está vendo o que é um amor por ser amor? Fazer o bem porque é bom e não é egoísmo. No livro Boa Nova, do irmão X, Jesus volta a Galiléia e vai falar para o pessoal de lá. Vocês sabem que tem até um ditado que diz que o santo de casa não obra milagre, o pessoal só dá valor de fora. E Jesus voltou para a terra que ele nasceu para falar. E ele falando, e disse que muitas pessoas fazendo críticas, e os discípulos em volta tentando, como quem diz, apagar esse fogo de discórdias. E quando Jesus terminou a fala, saiu, os discípulos saíram atrás e começaram a falar em um tom mais alto para ver se ele prestava atenção. Eles dizendo que defenderam ele, né? De quem estava falando mal. E Jesus para, que Pedro chama, Jesus não fala nada, e a Pedro toma a frente para ver o que Jesus diz, né? Mestre, você ouviu? Nós lhe defendemos, ó mestre, o pessoal estava falando mal, mas a gente convenceu eles e tal. Aí Jesus olhou e disse assim: Pedro, os homens, antes de serem maus, eles têm medo. Quem te disse que eu tenho a pretensão de agradar todo mundo, Pedro? Eu não vim para cá para agradar todo mundo. Eu vim para cá para fazer o meu papel. O meu papel é desenvolver o reino no coração de cada pessoa. Se a pessoa quer ou não quer, é com ela. O meu papel é esse. E pronto. Quem te disse, Pedro, que eu tinha a pretensão de agradar a todos aqui? Não, eu vim fazer o que eu tenho de fazer. E o que é que você tem que fazer, Renato?
eu tenho compreendido que eu tenho que estar em constante aprendizado. E que esse aprendizado é infinito. E que eu tenho que tentar me conhecer, me ver, me amar e ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Então, todo o sentido da minha vida está no aprendizado. Principalmente desse aprendizado em que eu me vejo e vejo Deus e me insiro no mundo, em qualquer fase, em qualquer momento, em qualquer situação, sempre está aprendendo. Esse é o sentido. E você ganhar dinheiro é um faz parte. Você comer é um faz parte. Mas o sentido mesmo é aprender. Minha vida acabou porque meus filhos morreram, minha mulher morreu. Não. Você já aprendeu? Ou melhor, existe? Concluiu o aprendizado? Existe? Vocês acham que existe? Eu acho que não. Enquanto a gente estiver aprendendo, a gente está vivo e a vida tem muito sentido. É aprender. Aprender com uma coisa boa. Aprender com uma coisa que a gente acha difícil. Até dizer, como a gente fala, às vezes as coisas mais difíceis são as coisas que nos ensinam mais e nos tornam mais fortes. Tudo isso vai se concluir. O aprendizado não. É uma família, ela vai se concluir. O seu trabalho vai se concluir. O seu dinheiro vai concluir, o seu sucesso vai concluir. Mas o teu aprendizado, nunca. E muita gente está fazendo um monte de bobeira, porque ainda não sentiu qual é o sentido da vida. Não é o futuro. O futuro está agora. Não sei porquê que às vezes eu vejo tanta gente diz assim, porque nessa vida, mas rapaz, a vida é uma só. Só que a gente está encarnado, hora desencarna, hora reencarna, hora desencarna. A vida é uma só. Eu estava conversando isso lá na casa de Miramês, quinta-feira. Quem está acompanhando lá o canal no YouTube deve ver, às vezes eu converso com o pessoal lá. Eles querem dizer, às vezes, que a pessoa só vai ser feliz depois que morrer. Que conversa é essa? A felicidade está para nós a qualquer momento, na vida, porque a vida é uma só. A vida é uma só. Eu posso ser feliz? Agora pode. Na hora que você começar a entender que a vida é o quê? Um constante, infinito, aprender. Nunca falta sentido. Na hora que você entende isso, você levanta e não precisa nem pensar em nada. Você não precisa dizer assim, o que é que eu vou aprender hoje? Porque toda hora aparecendo as coisas. No dia que eu levantei, quando eu fui levantar e senti assim uma dor, eu estava com chikungunya. Nem perguntei o que eu tinha de aprender. Aprendi tanto com essa chikungunya. Quem teve sabe. Aprendi tanto com a chikungunya. Inclusive, o valor de ter alguém do meu lado, porque muita gente morreu por causa da chikungunya, sabe por quê? Porque ela dá uma febre tão alta, que a gente tem um frio tão grande, e é tão gostoso ficar enrolado e dormindo, que a pessoa morre com febre. Se não tivesse uma pessoa do meu lado, distante, aferindo minha temperatura, quando o remédio não baixava, corria para debaixo d'água, morre. Tinha morrido. E não era a hora. Quem teve chikungunya? Não é assim? Eu me garanti, sabe? Eu tive chikungunya, zika e dengue, tudo de uma vez só. Foi massa. Eu tive a febre 2 dias. E eu ia fazer uma palestra. Eu disse, eu vou. E a febre, não, depois eu vou para o hospital fazer o exame. E a pessoa que estava comigo, não, você vai fazer o exame agora. E eu indo, sozinho, fazer a palestra. Ora, aí quando eu sentei, aí eu desmaiei. Olha como era importante, eu estava aprendendo. Aí pronto, chikungunya,
2 ou foram 3 dias de febre profunda, só deitado. Aí depois foi massa. Aí depois passou a febre, começou a aparecer umas pitas no corpo. Fiquei todo vermelho, é a zika. Aí depois comecei a me coçar, ótimo, passando as coisas, coçando. Aí pronto, quando passou tudo isso, bom, ó, dor no corpo, no mínimo 6 meses. A mão sem força. Aprender que tinha que me esticar todinho antes de se levantar, né? Aí só quando você se esticar todinho, é igual pegar o carro no empurrão, né? Eu abria, esticava os braços, esticava as pernas. Aí você andava, senão não andava não. Quanto eu aprendi, nem precisei perguntar, oh meu Deus, o que eu vou aprender hoje? Oh, mas amanheci logo com chikungunya. Amanhã, você não sabe, chega lá no trabalho, o que é que de bucho aparece? Chagas abertas, coração ferido, né? Sangue de Jesus entre nós, o perigo, mas olha aí. Mas não tem, não precisa perguntar. É uma aula. Viver é uma escola. É porque a gente foi educado a ter raiva de escola, mas é uma escola. Sabe, você está casado, o cara massa, ó. Aí, buf, termina. Aula massa. É você adorar e tomar o cafezinho com a mamãe. Aí a mamãe, buf, tem um problema e não faz mais o café. É você, sabe, achar, sabe assim, ó, o corpo bem feito, bem bonito, aí buf, tem um câncer de mama, aí tira a mama e fica diferente. É a aula todo dia, meu. Essa é aquela mulher bonita que passava todo mundo dando cio, assoviando, né? Hoje nem pode, né? Assédio sexual. Aí quando você vê, se tornou uma pessoa idosa, e às vezes se ajeita de todo jeito, e como a sociedade é meio velhofóbica, não sente mais aquele assoviado, nem nada. Passou, mudou. Oh, rapaz, achava o cabelão bonito, preto, aí cai o cabelo, fica branco. É uma aula. Quando a gente entende que viver é aprender, a vida, sabe? A gente vai todo dia aprendendo que viver é aprender, aprendendo que viver é aprender, sem fim. Aí a gente tem gosto, a gente não levanta e fala assim, ai, segunda-feira, não, tira isso da cabeça, não existe segunda nem domingo, existe aprender. Hoje eu vou procurar aprender, fazer a faculdade e tal para aprender. Não precisa. Todo dia, toda hora tem coisa para aprender. Pronto. Só as verdades básicas, né, que o Buda dizia, dor, velhice, doença e morte, que é coisa que ninguém escapa, é ensinando a gente direto. Você ora se adoece, ora é um familiar, ora é um filho, ora é a mãe, ora é não sei quem, ora é ter alguém, ora morre, ora você tem uma empresa, ora você não tem. Aprendendo e sendo desapegado. Porque uma das coisas que você vai aprender é o desapego. Ou aprende, porque senão sofre. Estava vendo uma senhora ali, loira, eu lembrei da Paula Toller. Ela tinha uma música assim, né, que ela dizia que a vida que ensinaram era uma vida normal. Como uma vida normal? Tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal, era perfeito. Só que um dia o cara vai embora, aí tudo se desmancha. E aí? A vida é essa. Poxa, vivi casado. Um senhor aqui que uma vez veio, teve um casamento ótimo. E ele veio falar conosco. Criou os filhos, 2 filhos passaram em concurso, e um filho passou no concurso no interior. Aí um dia a mulher dele com a filha, a vida ótima. Aí a mulher com a filha foi visitar o filho no interior, teve um acidente e morreram as duas. Aí ele vinha aqui dizendo que a vida dele não tinha sentido, que queria falar com a mulher, que não sei o quê. E é difícil dizer para ele que era isso, aprendeu a viver com, e agora vai aprender a viver? Sim, aprendi a viver mais jovem, agora mais velho, aprendi a viver mais gordo, agora mais magro.
Aprendi a viver com cabelo preto, agora com cabelo branco. Aprendi a viver sem essa cicatriz, agora tem. Sem uma prega ou outra, agora tem. Chega a gente rir quando a gente aceita. É o que, às vezes, você vai para alguns cultos evangélicos, quando o pastor diz assim, se rende, cara, é isso, se rende. Foi o que aconteceu com Paulo, no caminho de Damasco, ele cegou, era o sabido, era o rico, era o tudo, aí ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Se rende. Aceita que a tua vida, ela é tua, e que Deus, tudo que está acontecendo contigo é para te tornar uma pessoa melhor. Aprende a se cuidar e a cuidar do que Deus te colocou. Acaba essa coisa de cansaço, procrastinação, acaba com isso. Muda ou não muda quando a gente começa a pensar que o sentido da vida é aprender todo dia? É diferente ou não é? Quando é que isso aí vai te abandonar? Nunca. A maior segurança que as pessoas procuram em preenchimento, se elas entendessem, se nós entendêssemos que a nossa vida é aprender. Pronto. Quer uma coisa constante na vida? Quer uma coisa que é certa? Quer uma coisa que não acaba nunca? É o aprendizado. Quando você entende isso, a sua vida passa a ter um outro sentido. É uma nova maneira de viver. Eu bebi 25 anos. Tem 6 que eu não bebo. Foi aprender. Foi maravilhoso. Quanta coisa eu descobri. Nada contra, quem quer beber, faça o que quiser. Dizia o Raul Seixas, faz o que quer tudo, há de ser tudo da lei. Agora de novo. Eu precisava ter passado por isso? Não, mas quis passar. Agora, aprendi lá e aprendi cá. É assim, ai meu Deus, é tão gostoso comer churrasco. Aí chega uma hora que você não pode. Hipertensão, não sei o que. Ai, como é bom chocolate e sorvete. Aí chega uma hora que não pode, diabetes. Pronto, aí eu vou bem morrer, se eu não comer doce eu morro. Ora, mas que morre nada, cara. Abandona esse doce. Aprendeu a viver com doce, agora vai aprender a viver sem doce. E a vida vai ser doce, não é o doce. Eu não achava que ser alegre era só bebendo, e eu estou descobrindo há 6 anos que não tem nada a ver isso. Aprende. Está vendo o Evangelho? O orgulho e a humildade, porque para aprender, não é a virtude humildade, é um estado. Quando você assume de aprender a viver, todo dia, a cada momento, a vida, você tem a virtude da humildade. Não é uma virtude, é um estado. É o estado de estar plenamente disposto ao que a vida é. Isso é fato, é a realidade, não é uma ideia. A vida é aprendizado e toda hora muda. Não tem cansaço de televisão, não tem estar encharcado de bebida, noiado de droga, não tem. Tem assim, é toda hora novidade. Eu vi umas pessoas dizendo assim, vou beber para esquecer. Quando acabava o porre, o problema estava do mesmo jeito, ou pior. Porque o problema que você guarda, cresce. Não tem fuga. Quem acha que tem lógica? Que viver o sentido da vida central, uma boa reflexão é viver, aprender. Muda ou não muda o modo de ver as coisas?
E não quer dizer que você vai ser individualista, egoísta, não. Prender. Você não prende. Ai, se você me deixar, eu vou morrer. Não. Se você me deixar, eu não queria que você me deixasse, mas eu vou aprender a viver comigo, com Deus. Quem sabe se um dia Deus manda outra coisa, né? Mas eu não vou morrer. Olha, eu te amo, viu? Te amo. Mas se você quiser ir, eu não vou te impedir. Porque eu sei que qualquer coisa que acontece na minha vida tem um sentido e Deus quer me ensinar, e o meu papel é aprender. Não entenda que eu sou indiferente, não entenda que eu estou frescando ou que eu não estou nem aí para você. Mas quem ama liberta. Eu não vou te manipular. Eu estou fazendo a minha parte e vou me esforçar para ser melhor ainda, mas não para te prender. Estou para aprender. Eu já vi esse relacionamento, eu já vi em amizade. Uma vez um colega faleceu, o outro, lá na hora lá, todo medicado, ele pulou dentro do buraco, ó. Eu não entendia por que tinha que botar aquele negócio, é porque tem gente que pula. Eu disse, meu avô também, olha, que é isso? E eu pensei, né? Porque ele disse assim, Renato, eu era tão amigo dele, eu disse, por isso eu vou pular também. Vou nada. Por quê? Porque viver é aprender. Se Deus entendeu que a vida dele, o aprendizado aqui dele acabou ali, o meu não. Se quisesse, eu tinha morrido também. Eu, todo dia, reflito na minha meditação sobre isso. Eu sento com meu filho para assistir um desenho, uma coisa, eu digo, o que você aprendeu disso? Filho, viver é aprender. Aprende. Filho, papai hoje está assim, isso vai mudar. Não é para você se prender a mais ou a menos. Vamos aprender com o que a gente tem e tendo completa compreensão que a realidade vai mudar, mas a gente vai aprender. É isso, o espírito é imortal, a vida é única e ela não cessa. Não custa nada repetir. Vamos repetir agora? Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Que seja feita a vontade de Deus antes da minha. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, para que na hora que chega uma coisa que a gente tem que fazer, a gente não diga, não, isso aqui é só para Deus. A gente faça o que a gente tem que fazer. Lembra a frase lá de Jesus, né? Pedro, o meu papel é esse, eu vou fazer o meu papel. Façamos o nosso papel, aprendamos a cada dia, descobramos o nosso papel, aprendamos com o que Deus quer nos dizer todo dia. Todo dia, Senhor, o que queres que eu faça? Muita paz e boa semana. Obrigado. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como receber.
chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer: agradeço, meu Deus, agradeço ao Espírito